Alguns anos atrás, eu recebo uma ligação da gerente do meu banco, tirou um extrato da minha conta e percebeu uma movimentação que para ela seria normal e que ela quis me alertar. Então você olhava o extrato, tinha lá, vamos supor, né? Na época, os valores podiam ser diferentes, mas vamos supor, R$ 10, R$ 15, R$ 5, R$ 3, R$ 8, várias movimentações durante o dia, porém de valores pequenos. E aí, na hora, né, eu lembrei, né, porque apesar da minha ex-mulher ela não ser uma pessoa de gastos extravagantes, ela comprava todo dia, ela chegava com um brinquedinho para o cachorro, uma coisinha para casa, sei lá, um negócio para ela de maquiagem, uma pulseirinha. Ela sempre comprava pequenas coisas. Só que a frequência com que ela comprava, quando você vai ver, dava uma coisa, eh, um valor era substancial. E aí tem uma outra assim coisa que ficou gravada na minha mente, né? Eu tive uma empresa e aí eu que fazia eu ficava o dia inteiro na empresa, era um restaurante, e à noite, né, meu sócio chegava e aí eu fazia todo o caixa, fazia toda a compra de mercado, fazia toda a venda, fechava a caixa, festa que dava, e ele só cuidava da parte de outra parte, né, de outras coisas do restaurante. Mas sempre eu mostrava para ele como é que estava. Eu acabei saindo fora do negócio, né, por outros motivos. E aí, quando um belo dia, uma pessoa achou que você não estava sendo muito correto com ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, como eu guardo sempre planilhas, principalmente, né? Eu tenho mania de colecionar, porque uma hora o layout dela pode ser interessante para mim. E aí eu peguei, mandei para essa pessoa e mandei para o cara. Falei, ó, dá uma conferidinha aí, que talvez você não tenha reparado no dia que a gente fez o nosso acerto. Por quê? Porque durante o dia ele mandava, ó, o motoboy veio pedir aqui, ó, R$ 20 para pagar o deslocamento dele. Ó, a esposa dele veio pedir R$ 50 para fazer isso. O filho dele veio pedir R$ 10 para fazer aquilo. Então, durante o dia, ele fazia sempre saques pequenos, sempre R$ 10 ali, R$ 20 ali, R$ 50 aqui, sempre coisas pequenas. E eu fazia um saque por mês, conforme teve rendimento ou não, para pagar as minhas despesas. Então, no final das contas, para ele só tirava um pouquinho, tá certo? Não, mas eu tirei R$ 20, tirei R$ 50. Ele não enxergava, né? E realmente se você não controlar, e por que que eu estou falando isso, né? E por que que o título ali, a capa, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? De coisas pequenas que, se você não perceber, viram uma coisa enorme. E por que que eu estou falando isso com relação a trade? Justamente porque me chamou a atenção que nas semanas passadas eu passei a fazer voltei a fazer scalps, né? E aí eu precisava, como eu tenho algumas posições abertas que eu preciso fechar, né? A hora que eu tenho lucro, eu preciso fechar o que eu coloquei de proteção para não ser liquidado quando teve aquelas duas quedas fortes aí há 2 meses atrás, sei lá, um tempo aqui para trás. Eu precisei pegar quanto eu ganhei para fechar aquele pedaço do short, né, que eu tinha aberto naquela moeda específica. E aí eu fui tirar um relatório, como eu estou no meio do mês ainda, não fechei o relatório mensal. Fui ver, opa, deu um resultadozinho razoável. Pena que eu não pude botar como lucro, né? Foi só para fechar as operações, mas de qualquer maneira eu tenho que considerar como ganho, tá certo? Porque eu não perdi são como o poder que tem, né? Você fazer pequenas coisas. Então, me lembrou algumas coisas, né? Qual a ideia desse vídeo? Lembrar, né? Quais as ferramentas, quais os caminhos que nós temos para potencializar ganhos. Quando a gente fala que as operações que vão ser feitas no dia a dia, né? Elas têm alvo de FIBO, quer dizer que se eu pegar eu colocar aqui o gráfico, a extensão de FIBO dessa pernada de baixa, por exemplo, desse último candle aqui, ó. Então, eu vou botar lá, vou fazer uma extensão de FIBO aqui para a gente ver o que poderia ser feito. Eu vou inserir aqui nessa pernada, moeda qualquer, tempo gráfico qualquer,
eu vou fazer uma extensão de fibo para ver, na minha análise, né, eu identifiquei essa possibilidade de entrada em long, por exemplo, aqui, seria um fundo por causa disso, por causa daquilo, enfim, não interessa nesse momento. E aí eu tracei uma extensão de fibo para ver quais seriam os alvos possíveis. Então, a primeira coisa importante é a seguinte: ainda bem que existe FIBO e é impressionante como as moedas, de alguma forma, elas respeitam isso, né? Então, por exemplo, eu coloquei uma FIBO e vi que o meu alvo seria o primeiro alvo, seria aqui. E olha só como ele foi lá e cravou no alvo. E ele voltou para cá, olha, e respeitou e fez uma segunda pernada, que foi buscar o segundo alvo lá em cima. Teria um segundo alvo aqui, um terceiro alvo, né? Mas vamos colocar esse como sendo o segundo alvo. Então, se eu fizer um parcial de lucro, quando ele deu essa pernada e eu vi que ele respeitou a FIBO e me deu um sinal de uma segunda entrada, eu aumentaria a minha mão, por exemplo. E aí vou buscar um segundo alvo de FIBO. Com isso, a minha operação, teria um alvo só, ela passa a ter dois alvos, ela passa a ser duas operações praticamente em uma. Ah, isso é fácil de fazer? Não. Isso vai dar certo toda hora? Não. Mas quando dá certo e se fizer, se treinar, né, se buscar esse tipo de coisa, é extremamente rentável. Outra coisa, aí eu vou fazer até agora no short, né? Vamos supor que eu vou fazer uma extensão de FIBO desse candle aqui, né? Bem em confluência ali com uma linha de tendência de baixo, enfim, não interessa exatamente qual foi a análise, mas ela me deu um primeiro alvo, tá? Ó, maravilha. Como eu sei que é a segunda parte da questão aqui de short, né? No short, se eu tenho ali 4%, que foi essa movimentação desse primeiro alvo, se eu estou alavancado 10x, quer dizer que eu estou com 40% de ROI. Excelente, excelente. Vou lá e realizo uma operação. E no caso do short, né, o ideal é não fazer que nem eu fiz aquela primeira pernada do long, mas é fazer fatiado realmente. Sai da operação, espera ele dar a volta aqui, fazer o pullback, analisa se aqui vale uma nova entrada, e aí você vai fazer uma nova entrada nesse novo ponto. Por que isso, né? Porque o que que acontece, né? A simetria matemática, ela é muito maior para long e por isso que a maioria das pessoas buscam operações de long do que para short. Eu posso ter um ganho que ele é grande, porém o short daqui até aqui é 100%. Ele nunca vai passar de zero. Então, um ativo que sobe, ele vai ter várias pernadas e do zero ele pode ir infinito para cima. Não importa onde ele foi, vamos supor que seja o topo dele seja 1000%. Aqui significa que do 1000% que ele foi ao zero é 100%. Então, se você tem uma operação de long e você vai deixando para cima, ótimo, ela vai aumentando gradativamente, exponencialmente. Só que de uma operação de short do topo até o zero, 100%. Então, por isso, é melhor a gente fazer, em vez de pegar uma operação de short, deixá-la ir até lá embaixo, né? Que vai dar 100% da operação, é ir pegando, fatiando pedaços. Porque aí, daqui até aqui, vai ser 100% desse pedaço. Você sai fora da operação. Aí faz outra operação, daqui até aqui, vai ser 100% desse pedaço. Você faz outra operação, entra daqui até aqui, vai fazer 100% desse pedaço.
Então vai te dar, no final das contas, o resultado é muito melhor no short. E por isso, inclusive, que quando eu fui ver, como eu tinha feito a maioria das operações, eram operações buscando retração de movimento, e foi alguns dias que estavam de tendência de short, por isso que para mim não ficou claro, né? Não ficou visível o quanto eu tinha ganho. Porque eu fui fatiando. Você vai fatiando, você pega 10, pega 5, pega 20, pega. Olhar, né? Primeiro, usar alvos de FIBO ou para fazer parciais ou para fazer esse reescalonamento, né? Estratégias matemáticas de você desceu, você compra mais, subiu, você vende, faz uma parcial, faz 30% ou 75%, desceu, você compra ali 25%, 50%. Você tem que criar um gerenciamento de risco atrelado a essa posição, porque não pode fazer loucura, né? Ah, tá vendo tudo, compra tudo. Não, você tem que manter o teu gerenciamento, mas fazer realizações de lucro e entradas seguindo o gerenciamento com o estudo matemático da coisa. Então, precisa ser a coisa equilibrada, porque se der errado, você perde, né? Como você vai aumentar o capital numa próxima entrada, você teoricamente poderia devolver todo o ganho que você teve na primeira pernada, né? Na primeira realização de lucro. Então, precisa ser pensado e estruturado, mas é possível? Totalmente possível. E outra coisa é o short, né? É nunca deixar o short aberto para ganhar o máximo. E é sempre fatiando o short, fatiando o short, fatiando o short é muito mais lucrativo. Então, pensando em trade, pensando em scalp, né? Para ter um lucro maior, dá para fazer isso usando alvos de FIBO, usando short, né? Usando estratégias matemáticas atreladas a isso. E aí você vai ter ganhos exponenciais e o importantíssimo disso é manter um controle, né? Ganhou tanto, vai lá na corretora, vê qual que é a posição, grava isso aí, anota de repente em algum lugar, para não correr o risco de abrir uma operação com o gerenciamento fora. Então, existe um ganho que, na verdade, ele vai virar exponencial, porque você ganhou um pedacinho. Próximo, você poderia entrar com uma mão um pouquinho maior. Eu faço isso no meu gerenciamento de scalp, né? E tudo isso que eu estou falando de trade está mais pensando em scalp, né? Fatiar operação de swing trade não tem muito sentido, apesar que dá para fazer. Mas esse tipo de pensamento aqui é voltado para operações rápidas, operações de scalp. Quando a gente pensa em lucro, né? Se não fica, às vezes não fica muito claro, né? Vamos supor, você ganhou ali R$ 1.000. Todo mês, com os scalpzinhos, você está conseguindo fazer 2% da sua banca por mês. 2% só. Em um ano, em 12 meses, você vai ter 1.268. Então, o poder dos juros compostos, ele é violento, né? Se eu boto isso aqui para 5% ao mês, que é o que acontece, né? Geralmente é o que eu tenho feito, eu cheguei a fazer 8, fazer 6, no começo eu fazia 4, fazia 5. Hoje eu mantenho, assim, no mínimo 5% ao mês de rendimento em todas as minhas operações. Se você bota, olha, em 5% ao mês, aqueles R$ 1.000, eles viraram 1.795. Quer dizer, é um valor considerável, né? Por isso que o cartão de crédito é uma bomba, né? Que muitas pessoas não se atentam. Se você não pagar em dia, os juros é tão absurdo que em um ano você está devendo 400% do que você da sua dívida. É absurdo por causa dos juros compostos. Então, no trade, se a gente souber usar isso e usar isso, o que, que dá mais para fazer? Eu saber que se eu estou com ganho em dólar, né? Eu tenho uma planilha de controle para saber o quanto que eu estou tendo de ganho na minha banca também em dólar, porque aí isso vai se potencializando, certo? Quanto mais você controla, quanto mais você aproveita essa matemática a teu favor, você está enriquecendo a tua banca. Então, o importante é não deixar de fatiar, não deixar de saber que, às vezes, fatiar pode ser extremamente lucrativo e fazer a soma, fazer o controle dentro do gerenciamento para obter o maior lucro possível.